Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu meditando na palavra de Deus agora à noite, eu comecei a ler e é difícil de eu fazer vídeo à noite porque eu acordo muito cedo e chega esse horário eu já estou com sono. Mas hoje o sono não veio e eu resolvi fazer esse vídeo para dar algumas explicações a respeito do ser humano. Eu estava meditando em Romanos capítulo 7. E em Romanos capítulo 7, Paulo relata a luta dele diária contra a sua carne. E é interessante que Paulo ali já está convertido e relata as lutas que ele tem contra a carne e o espírito. A bem da verdade, que nós cristãos entendemos como a luta da carne. Mas a verdade, a palavra não é a carne. A palavra vem do hebraico chamado Yetzer Hará. Yetzer Hará é uma má inclinação da carne. E eu gostaria de relatar hoje para vocês sobre esse Yetzer Hará. É interessante que mesmo o cristão, depois de aceitar a Cristo como Salvador, se batizar nas águas, ser batizado com o Espírito Santo, ser convertido, ainda continua deixando a sua carne o dominar, deixando o pecado o dominar. Então, a culpa é de quem, irmão? Quem tem a culpa disso tudo? É o homem? É Deus? É a carne? É o Espírito? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, ao formar o homem, deixou duas inclinações em nosso corpo. Nós, cristãos, chamamos de livre-arbítrio. As duas inclinações são para o bem e a outra inclinação para o mal. Estará passando agora uma fotografia do que eu escrevi, do que é Gênesis capítulo 2, versículo 7. A palavra é formou, que em hebraico está escrito Vayetzer, Yetzer. Em nenhum outro lugar na Bíblia essa palavra formou se encontra com essas duas vogais, que é as vogais Vav. A palavra formou só tem uma vogal Vav. E apenas em Gênesis tem essa palavra formou com duas vogais Vav. Então dizem os nossos sábios que quando Deus botou essas duas vogais Vav, são as duas inclinações que nós temos dentro de nós. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu não entendia, eu sendo evangélico, sendo convertido, eu ter que viver desse jeito, no pecado. Então Deus me ensinou em sua palavra, irmão, que nós vamos viver assim para o resto de nossas vidas. Então, por que tem essas duas vogais quando Deus formou o homem, quando Deus cria o homem? Como eu disse, está em seu DNA essas duas inclinações, irmãos. Essas duas inclinações, deixa eu te dizer, o livre-arbítrio serve para que nós possamos servir a Deus de verdade. Quando Deus formou o homem, Ele não formou o homem de marionete, mas Ele formou o homem para o adorá-lo em espírito e em verdade, para que nós pudéssemos buscá-lo com a nossa vontade, com o nosso interesse. Os irmãos, imaginem se Adão fosse criado sem esse Yetzer Hará, sem a inclinação para o mal e a inclinação para o bem. Ele seria uma marionete, irmão. Ele seria bonzinho, só fazia aquilo que Deus queria. Então foi necessário nós tivéssemos opção de escolha. A infinita bondade de Deus nos deu opção de escolha para que nós possamos escolher. Porque naquele grande dia, naquele julgamento, Deus irá falar: eu te dei escolha, você escolhe. É a mesma história. Existem dois homens, um bem arrumado, cabelo cortado, barba feita, cheiroso, e o outro do lado, barbudo, cabeludo. A culpa é de quem, irmão? A culpa é do barbeiro ou do homem?
Porque se o homem fosse buscar o barbeiro, ele ia estar cortado o cabelo, feito a barba. Deus é um cavaleiro, irmão. Ele espera que nós possamos o buscar. Então, que você possa buscar a Deus para isso chegar a ti. Deus te abençoe e não deixe que a má inclinação domine o seu corpo. Busque a inclinação espiritual. Busque a boa inclinação e que Deus te abençoe.